Cara, eu não sei vocês, mas eu tô louca pra saber o que vai rolar no próximo episódio de WandaVision. Eu tô nervosa, eu já liguei na Marvel várias vezes e nada deles me responderem. Tô aqui louca, esperando para saber o que vai rolar. Falaram que iam me dar um retorno, mas nada. Gente, eu tô surtada, meu Deus do céu. Marvel, o que você fez comigo? Ai, meu Deus, eles estão ligando. Vamos atender aqui. Se eles falarem alguma coisa, eu conto pra vocês, tá? Alô? Oi, tudo bem? Isso, Elise, isso mesmo. É da Marvel? Então, obrigada por retornar o meu contato. Isso. Então, eu queria pedir pra vocês liberarem todos os episódios, igual a Netflix faz lá no Disney Plus. Ah, a gente precisa reaprender a assistir episódios semanais? Vai continuar sendo assim? Mas, só me fala então por que o Pietro de X-Men tá em WandaVision. Eu prometo que eu não vou soltar spoiler pra ninguém, por favor. Não, você não pode dar essa informação? Tá certo, tá certo. Obrigada por retornar a minha ligação. Tchau. Gente, não foi dessa vez. Nós vamos ter que esperar uma semana pra saber o que vai rolar mesmo. Fala galera, firmeza com vocês. Eu sou a Elise, esse é o Nerd Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 5 de WandaVision, em um episódio muito especial. E bota especial nisso, hein galera? Finalmente o WandaVision teve o seu momento The Mandalorian, no sentido de finalmente trazer essa comoção dentro do fandom, da mesma forma que Mandalorian vem fazendo desde a sua primeira temporada. Claro que a série tem sim o seu charme, particularmente me diverti muito desde o primeiro episódio com esse formato de sitcom, mas muitas pessoas não gostaram, né? Então o fandom estava um pouco dividido. Eu estava no time da galera que desde o começo gostou bastante. Inclusive o Caio, meu namorado, que vocês ainda não conhecem, mas que qualquer hora ele vai aparecer aqui no canal, falou várias vezes que se continuasse no formato sitcom, ele continuaria assistindo porque ele adorou, né? E eu conheço outras pessoas que também compactuam dessa ideia. Mas, gente, vamos falar sobre esse episódio. Antes de mais nada, é claro, né? Esse episódio tem spoilers, muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Depois você volta aqui para nós trocarmos ideia, beleza? E eu já quero começar falando sobre aquele que morreu e retornou. Pois é, Pietro Maximoff, também conhecido como Mercúrio. Em algum momento nós estávamos esperando, sim, que o Pietro retornasse nessa realidade que nós já sabemos que é manipulada pela Wanda, né? Mas não que fosse o Pietro do Evan Peters. Afinal, o Pietro do Evan Peters, ele aparece lá em X-Men, em um universo totalmente diferente daquilo que nós vimos até então na Marvel Studios no MCU, né? Os filmes de X-Men, da Fox, antes da compra da Marvel, teoricamente não fariam parte do cânone da Marvel, e agora a gente já não sabe mais de nada. Isso não descarta a possibilidade do Pietro do Aaron Taylor Johnson aparecer em algum flashback. Eu tenho certeza que haverá alguma explicação do porquê este personagem está dando as caras, e não aquele que nós vimos lá em Era de Ultron. Eu vi algumas pessoas falando que é o marketing da Marvel, porque ele foi muito popular nos filmes do X-Men e tudo mais. Claro que é, gente, mas um marketing bem feito, um fanservice bem feito é sempre bem-vindo. Afinal, nós somos fãs e nós queremos service, é isso aí. Quando a Darcy pergunta, né, se ela reescalou o Pietro, essa é a mesma pergunta que vem à nossa mente, mas nós temos uma bagagem ainda maior de 21 anos de filmes da X-Men pela Fox que podem estar sendo reintegrados nesse universo, o que é um pouco doido, mas que com a possibilidade de multiverso não é nem um pouco impossível, né? E o mais engraçado de tudo é como o Pietro entra em cena fazendo aquelas piadas típicas, né, de sitcoms americanas. Ei, quem é o picolé? Fazendo parecer que está tudo bem, mas na verdade não está, porque nossas mentes, neste exato momento, estão fervendo, necessitadas por respostas. Então bora lá agora falar sobre o episódio em si e não somente sobre essa chocante aparição. Esse episódio começa com os nossos personagens principais cuidando de seus bebês recém-nascidos. E a vida de mãe e pai de primeira viagem não é fácil, né? Ainda mais de gêmeos.
Billy e Tommy mostram que estão se recusando a dormir, deixando a Wanda e o Visão doidos. Até que a Agnes, inocentemente ou não, aparece para salvar o dia. Porém, nesse exato momento, alguns diálogos entre a Agnes e a Wanda deixam crer que ela está de fato ciente de tudo que está acontecendo ali. Afinal, quando o Visão tem uma reação estranha, a Agnes fala, devo voltar, a gente faz de novo, como se de fato houvesse uma cena em gravação. O que é algo muito doido, levando em conta que nesse episódio nós tivemos ciência de que as pessoas que estão presas em Westview não têm noção de que tudo isso está acontecendo, né? Enquanto toda essa trama rola e nós vemos o Visão cada vez mais desconfiado, fora de Westview, a equipe da SWORD está tentando entrar nessa cidadezinha de New Jersey, né? Nesse momento há uma avalanche de informações que remete a vários filmes da Marvel. Então, o espectador de WandaVision agora precisa mesmo ter uma bagagem de ter assistido aos outros filmes do MCU. Nós também podemos perceber que o diretor interino da SWORD, o Tyler Hayward, também está dificultando um pouco, né, toda essa abordagem, sendo até mesmo um potencial vilão nessa série, que cada vez mais me convence de que não é uma série que tem exatamente um vilão e que, na verdade, o grande vilão dessa história são as consequências de Vingadores Ultimato. É muito interessante ver essa interação entre os dois mundos, o mundo da Wanda, Westview, e o mundo fora daquele domo. Quando a Wanda emerge de Westview, utilizando a sua roupa clássica que nós vemos em Vingadores, né? Não clássica versão quadrinhos, clássica versão filme, tá? Ela parece muito intimidante e ao mesmo tempo parece ser uma pessoa que está emocionalmente quebrada, abaladíssima. Óbvio, mais do que óbvio, que o Tyler Hayward está muito mais do que certo em ter medo. Afinal, eles estão vendo poderes da Wanda que nunca foram vistos anteriormente diante dos registros que se tem da nossa Feiticeira Escarlate. Que embora não tenha um codinome ainda no MCU, eu acredito que cedo ou tarde terá. Afinal, houve até brincadeiras com isso no episódio. Uma coisa que eu pude perceber também é que aquilo que eu falei lá no vídeo passado, de que aparentemente a Wanda tem o poder de criar coisas, está se confirmando. Na verdade, ela consegue modificar aquilo que já foi criado, como a roupa da Mônica Rambeau / Geraldine, por exemplo, que se transformou em matéria pura. Isso porque de lá, daquele domo, está irradiando energia, né? Radiação advinda do Big Bang, que é a grande criação e que é o momento em que se forjou as joias do infinito. Então tudo vai se encaixando em uma malha de costura bem detalhada, o que faz com que nós assistamos os episódios várias vezes para tentar pegar algo que nós deixamos passar. Inclusive, por conta de toda essa loucura envolvendo WandaVision, eu me senti impulsionada a reassistir os filmes antigos da Marvel desde o comecinho. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre as impressões que estou tendo agora, depois de WandaVision, né? Porém, apesar desse medo decorrente da Wanda e dos seus poderes, nós podemos perceber que os roteiristas da série querem que nós fiquemos do lado dela. Por isso, nós acabamos inclusive vendo Hayward como um vilão, um potencial vilão. Não tem como ela ser a verdadeira vilã. E essas pistas foram deixadas quando ela fala, e aparentemente com bastante convicção, que ela não controla tudo ali, né? Mas nós somos presenteados com algumas cenas
que beiram já o bizarro, como por exemplo o Visão despertando Norm do transe e ele falando que a Wanda está na cabeça dele, que ele tem família, deixando uma sensação, um gostinho bem amargo na boca, né? Além disso, nós vemos que a Agnes e o seu marido tão misterioso, Rolf, não aparentam ter a mesma intenção da Wanda. Eles parecem ter outras intenções e para mim não parece que seja uma coincidência que a Agnes, ou talvez a Agatha Harkness, esteja tão interessada nos filhos da Wanda, né? E, inclusive eu achei bizarra a cena da Agnes com o cachorro, me fez parecer até que talvez ela tenha causado a morte do cachorrinho. Me pareceu que aquilo não foi controlado pela Wanda, porque ela mesma se mostrou surpresa ao vê-lo. Ou talvez ela esteja sendo dissimulada, não sei. Sei que essa série tem um roteiro tão genial que as próprias perguntas, os próprios questionamentos que o Visão faz à Wanda são os mesmos que nós temos aqui do lado de fora enquanto telespectadores. Por que não há crianças em Westview, por exemplo? Dentre diversos outros, né? E bem, nós também tivemos informações chaves neste episódio, que a Wanda roubou o cadáver do Visão, o que é algo muito creepy, e o ressuscitou, contrariando o seu próprio desejo, e também que o Visão não se lembra de nada de antes de Westview. Então o que será que vai acontecer quando ele começar a se lembrar? Além disso, como falei no começo do vídeo, nós tivemos, ao final do episódio, a aparição de Evan Peters como o Pietro Maximoff, o que nos deixa com muitos questionamentos, né? Será que nós estamos prestes a entrar no multiverso? Será que nós estamos prestes a presenciar um momento de Dinastia M, por exemplo? Eu vi várias teorias de que as pessoas acham que a Wanda vai criar os mutantes ou os milagres, como é o nome que eles foram chamados na Era de Ultron. Será que quando aquele domo explodir, as pessoas que estão no raio de aproximação obterão os seus poderes? Será que é assim que a Mônica Rambeau poderá se transformar em Photon, que foi o codinome de sua mãe, que nós vimos lá no episódio anterior, e que é uma das identidades que ela assume nas HQs? Será que o universo Marvel está prestes a mudar para sempre? Essas perguntas sedimentam um suspense excelente e coroam WandaVision como uma série ambiciosamente deliciosa de destrinchar, sedimentando o caminho da Marvel na televisão. Então essas e outras perguntas serão respondidas nos próximos capítulos de review de WandaVision aqui no Nerd Sem Frescuras. E aí, o que você acha que vai acontecer? Qual é a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like também, se inscrever no canal se você quiser. E se você quiser, pode me seguir também nas minhas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar, de tudo que nós vamos cobrir aqui. Compartilhe também esse vídeo com uma amiga, com um amigo que curte Marvel, que tá acompanhando o WandaVision. E é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Em breve estou de volta. A gente se vê, é nóis e tchau!